Hoje eu vou dar algumas dicas para vocês que são muito importantes. Com certeza você já teve alguma dificuldade com isso ou conhece alguém que tem. Hoje eu vou falar sobre o sono, o envelhecimento e dar algumas dicas para você de como melhorar o sono da terceira idade. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o sono, né? O sono é um processo fisiológico fundamental. Para você ter uma vida saudável, é muito importante você dormir, descansar as funções cerebrais, né? Quando você vai dormir, você aumenta a sua imunidade, você restaura a sua imunidade, você faz uma regulação do humor, você tem uma consolidação de aprendizado e memória, tudo que você teve contato durante o dia vai se consolidar, né? Você melhora o seu equilíbrio metabólico, né? Você tem uma renovação de energia e ele é super importante para a regulação hormonal. À medida que a gente vai envelhecendo, desde que a gente nasce, a gente tem períodos com diferentes necessidades de sono, tá? Como assim? Por exemplo, uma criança quando ela nasce, ela tem períodos de sono, um bebê, ele tem necessidade de dormir até 16, 18 horas por dia. Um adulto tem uma necessidade de dormir entre 8 e 9 horas por dia. E o idoso, quando você vai passando dos 65 anos de idade, essa necessidade pode cair até para 6 horas a cada dia. Então, há sim uma diminuição normal, fisiológica do sono com o tempo, tá? É importante você saber disso, porque para você não pensar que é uma doença onde não tem, né? Essa necessidade, ela diminui com o tempo, né? E quando você vai achar que tem algum problema aí nessas questões do sono, quando você vê que o sono não é reparador, quando você tem necessidade de dormir várias vezes ao dia, quando você vê que começa a ter despertares noturnos, né? Então você tem um sono mais agitado, não reparador e acordar cansado no outro dia e necessitar de vários cochilos. Quando começar a acontecer isso, então você perdendo a qualidade da sua vida diária, é bom consultar um médico para ver se há alguma alteração que necessite de intervenção medicamentosa ou de algum tratamento específico, né? Vou comentar aqui com vocês as principais alterações do padrão do sono no idoso. O idoso ele tem uma redução do estágio mais profundo do sono, então aquele sono que a gente chama ele de sono REM, né, que é um sono mais profundo. Então, o sono do idoso ele passa a ser mais superficial e você tem maior fragmentação nos padrões, nos estágios do sono. Então, isso pode acontecer pode vir a acontecer muitos despertares noturnos. Tá? Então, o idoso ele tem um sono mais superficial e às vezes não completamente reparador. O idoso também altera muito os ciclos vigília-sono. A gente tem alguns hormônios no cérebro, por exemplo, a gente tem uma produção de melatonina, né, que vocês já devem ter ouvido falar muito, a produção do hormônio do sono. A melatonina ela é responsável por isso. Ela regular o nosso ciclo sono-vigília. Então, o que é? Para o cérebro entender que durante o dia você está acordado, é dia, e à noite é a hora de dormir. Então, com a diminuição da produção de melatonina, e a gente tem alguns idosos que a partir dos 70 anos essa produção pode chegar a zero, há uma alteração importante do cérebro em identificar o que é dia e o que é noite e regular esse papel. Tá? Então, você tem uma redução também dessa percepção da luz e essa alteração do ciclo vigília-sono pode deixar o idoso trocando o dia pela noite. Então, vou dar algumas dicas aqui para vocês que podem ajudar vocês, tá? Com intervenções simples no dia a dia a ter uma melhor rotina de sono. A principal coisa, gente, é ter uma rotina de horários. Quando a gente tem a partir de 65 anos, 70 anos, é muito importante para o nosso organismo ter uma rotina de horários. Isso vai ajudar a gente nessa regulação hormonal e vai facilitar algumas funções básicas do nosso dia a dia. Então, ter uma rotina, um horário para dormir, um horário para acordar, né, nos ajuda a mostrar para o nosso cérebro e fazer essa regulação desse papel, tá? Muito importante é que toda pessoa, principalmente idosa acima de 60 anos, tenha no mínimo 30 minutos de exposição solar ao dia. O ideal é que essa exposição seja no período da manhã, tá? Para mostrar o despertar, como ele diminui a produção de melatonina e ele diminui a percepção de luz, que é uma função cerebral mesmo.
Quando você expõe esse idoso a 30 minutos de sol no período da manhã, você faz uma estimulação cerebral do ciclo vigília-sono, tá? Então, é muito importante também evitar exposição dessas pessoas a substâncias estimulantes, café, chocolate, né, bebidas alcoólicas. Eu oriento os idosos que a partir de 3 horas da tarde não tomem café, não tomem refrigerante, não comem chocolate, não tomem bebida alcoólica. Porque a partir das 3 da tarde você não vai ter interação dessas bebidas, nenhuma estimulação cerebral. Atividade física é super importante. A gente sabe que para qualquer parte da vida saudável, atividade física é importante, mas na regulação do sono ela também é importante por causa de todas essas questões fisiológicas que ela ajuda a regular. Uma coisa, não dorme à noite. Começa a ter cochilos durante o dia. Cochilos um pouco mais, porque precisa descansar mesmo, a pessoa está cansada. E quando ela começa a ter cochilos muito longos durante o dia, ela vai tirando a necessidade de dormir à noite, que já é de 6 horas por dia apenas. Então a gente sabe que a cada hora dormida durante o dia, você vai tirar a necessidade de 1h30 a 2 horas noturnas. Então você vai ter mais dificuldade de dormir à noite. Então, tem pessoas que têm o hábito de dormir durante o dia, a gente orienta que tire as sonecas durante o dia. E se for um hábito, se for uma necessidade dessa pessoa ter a soneca, ela fazer uma soneca diária de no máximo 30 minutos. Apenas para uma pausa, né? Para dar uma renovada nas energias, mas de no máximo 30 minutos. Reduzir os estímulos luminosos no período noturno. Como que a gente faz para reduzir esses estímulos? Chegou na hora de dormir, não ficar em aparelho eletrônico, televisão, né? Não ficar em ambiente muito iluminado, ir para o quarto, pôr meia luz e ter atividades mais relaxantes. Música, ritual de leitura, meditação, oração, tá? Mesmo que assista uma televisão, que fique mais no escuro, que tenha uma atividade menos estimulante, tá? Uma adequação também de vestuário, de ambiente, de temperatura. Muitos idosos que estão com o cuidador, as pessoas confundem ele com crianças, costuma ficar empacotando esses idosos. E às vezes nós moramos num país tropical, nós temos às vezes uma temperatura muito alta e ficar colocando muita coisa no idoso vai gerar uma questão de calor, um incômodo noturno e vai atrapalhar o sono. Então, um vestuário adequado, gente. Está em época de frio, então vamos colocar mais roupas, vamos deixar esse idoso mais protegido. Estamos em época de calor, vamos deixar ele mais ventilado, né? Para que a gente não ultrapasse essas questões de temperatura, de lembrar que no idoso a temperatura também, essa percepção da temperatura pode ser um pouco diferente, ele pode sentir até mais frio por perda muscular, por perda de tecido adiposo também. A gente tem que investigar se algum medicamento que idoso toma, idoso geralmente é polifarmácia, toma muita medicação, se tem algum medicamento que ele toma que pode atrapalhar no sono, trocar os horários das medicações, ter essa rotina que a gente fala de horários, inclui as medicações, o horário da higiene, do banho, tá? Para poder ajudar e condicionar o cérebro a essa regulação de tempo, né, e de ciclo vigília-sono para poder dormir melhor. Uma coisa que é muito importante, o idoso ele tende a ter uma incontinência urinária, né, a ter uma menor capacidade de armazenar líquidos na bexiga. Então, a gente deve diminuir a quantidade de líquidos na parte da noite. Eu oriento que a partir das 6 horas da tarde tem uma diminuição dessa ingestão de líquido. É importantíssimo para o idoso estar bem hidratado, então vamos intensificar essa hidratação durante a parte da manhã, no período da tarde, depois das 6 horas da tarde, diminuir essa quantidade para evitar que esse idoso durante a noite levante várias vezes para ir ao banheiro e acaba tendo despertares desnecessários que alteram muito o sono. O sono é importante para todo mundo, né? A gente sabe que hoje, para ter um envelhecimento saudável, uma vida saudável, uma regulação hormonal completa, é muito importante que a gente tenha um sono reparador, tá? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com os amigos. Eu agradeço muito carinho.